Estamos iniciando o Visão Nacional, recebendo hoje a doutora Cláudia Costin, ex-ministra da Administração e Reforma do Estado. Boa noite, ministra. Boa noite. A senhora foi uma das organizadoras ali que começaram a fazer o projeto de reforma do Estado do governo Fernando Henrique, lá no primeiro mandato. Como é que a senhora vê hoje, 5 anos depois, a reforma que foi feita e que está sendo implantada no Brasil? A ideia da reforma do Estado surgiu de um diagnóstico muito negativo sobre a máquina pública. Constatava-se que, além da crise fiscal, essa já muito conhecida por todos, o Estado vivia uma crise de gerenciamento que se refletia na péssima qualidade dos serviços públicos prestados. E isso tem um motivo. Quer dizer, o Estado no Brasil, ele não foi concebido para prestar serviços públicos. Ele foi concebido, sobretudo, para gerar emprego e renda, para empregar pessoas. E foi importante que fosse assim durante muito tempo. Ocorre que, com o passar dos anos, surgiu um novo cidadão, um novo personagem na cena, que é o cidadão que passou a cobrar uma boa escola pública, bons hospitais públicos, ou, em outros termos, a boa aplicação do dinheiro que ele entrega ao governo na forma de impostos. O intuito da reforma do Estado é justamente melhorar a qualidade de serviços públicos e, por outro lado, profissionalizar o servidor público. Qual é essa falta de recursos que os governos das 3 esferas estão sempre reclamando, que não tem recursos, consegue fazer esse aperfeiçoamento, esse treinamento? Isso está acontecendo no governo federal, que foi onde a senhora Sim, trabalhou? Com certeza é possível. A crise fiscal faz com que qualquer esforço para a melhoria dos serviços públicos tenha que se dar através de maior produtividade e não através de mais gasto. Por mais que se tente aperfeiçoar a máquina arrecadadora, por mais que se possa investir em combate à evasão fiscal, é fundamental que, ao mesmo tempo, se aumente a produtividade de cada servidor público. E isso só se faz de uma maneira, treinando e, sobretudo, trazendo bons quadros para o governo. Pelo que a senhora está falando, a essência dessa reforma administrativa é essa questão do acompanhamento do trabalho individual, de produtividade. Isso é uma questão mundial, a produtividade. Isso vem acontecendo nos outros países, no primeiro mundo, já aconteceu antes da gente. Com certeza, a questão da profissionalização é uma questão dramática no mundo inteiro, mas no Brasil é mais dramática ainda, porque não se tinha, como eu já tinha falado agora há pouco, desenhado a máquina pública para prestar serviços públicos. Durante algum tempo, o Estado foi usado para baratear o custo de produção do capital, ou, em outros termos, para se gerar toda uma infraestrutura para que o setor privado pudesse se instalar a custos menores. E isso foi feito, sobretudo, com as empresas estatais. Mas quando se fala da administração direta, quando se fala de professores, policiais, fiscais, médicos que prestam serviços ou exercem funções de soberania, nunca se investiu ou nunca se investiu o suficiente para que os serviços pudessem ter qualidade mínima. Isso significa que a reforma do Estado passa, lógico, pelo enfrentamento da crise fiscal, mas passa, sobretudo, por ter quadros à altura. Isso é, concurso público anual, isso significa treinamento dos quadros que estão colocados e salários de mercado. Reforma econômica, liberação da entrada do capital estrangeiro, remessas de lucro, privatização das estatais, isso é o Estado mínimo, que a reforma está pensando nisso, no Estado mínimo. Vocês, a senhora, o grupo que trabalhou a reforma do Estado, pensou no Estado mínimo? Que palavrão é esse, Estado mínimo? Essa questão do Estado mínimo foi a maior falácia da história recente da humanidade. Os ingleses, a partir do período da Margaret Thatcher, começaram a preconizar que se construísse no mundo o Estado mínimo. Ocorre que nem na Inglaterra eles conseguiram implantar. O gasto público, enquanto percentual do PIB,
no início da reforma do Estado na Inglaterra, era 44% do PIB. No final do processo, ele se manteve nos mesmos 44%, o que fez com que eles não conseguissem. Primeiro, porque eles sabiam que não podiam, que aquilo era só discurso. Em segundo lugar, porque houve uma brutal pressão dos funcionários públicos e que mudou o curso do processo de reforma. Processos de reforma são processos vivos, em que, independentemente da proposta inicial formulada, ela acontece, especialmente quando acontece num contexto democrático, né, de uma forma que muitas vezes foge à ideia dos idealizadores. O que aconteceu na Inglaterra e continua acontecendo com o governo Blair é uma brutal modernização da gestão do Estado. Nós começamos a partir da filosofia mais assemelhada à que o Blair propõe, de se modernizar a gestão do Estado, de em vez de passar a controlar os rituais de governo num procedimento bastante burocrático, passar a permitir controle social, permitir que o cidadão tenha informações para cobrar do Estado, controle de resultados da ação do Estado e não controle burro de rituais adotados pelo Estado, como o que hoje ainda, infelizmente, é feito muitas vezes por tribunais de contas, por controles internos e alguns procedimentos de controle hoje estabelecidos. Nessa linha de pensamento, então, essa reforma do Estado não pensa, por exemplo, em acabar com a escola pública, com algumas prestações de serviço, com a estrutura do serviço público. Ou seja, o Estado tem que continuar dando essa assistência aos mais carentes, a tudo. O Estado não sai da prestação do serviço. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A ideia, tal como foi formulada, é que o Estado se retira da produção direta de bens e serviços para o mercado. E ele se fortalece na formulação e implementação de políticas públicas, no que ele é muito fraco. Aliás, tem uma coisa importante da gente dizer, hoje o governo federal tem 506 mil funcionários públicos. Isso é muito pouco, não é muito. Nós temos poucos funcionários públicos federais. Comparando com o estado de São Paulo, tem 600 mil, realmente. Se a gente fizer uma comparação com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, o governo federal americano tem 2.250.000 funcionários públicos. E ninguém pode acusar os Estados Unidos de ter um estado inchado. Quer dizer, a questão nossa não é número, tem que abandonar qualquer tese de estado mínimo, qualquer abordagem fiscalista e começar a pensar qual é o tipo de Estado que nós temos que ter que beneficie a população. O problema não é excesso de funcionários, é que a forma como estão distribuídos os funcionários hoje, eles agregam pouco valor ao cidadão. Doutora, pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. No começo, quem podia mais, chorava menos. Depois a humanidade aprendeu a viver em sociedade. Para colocar ordem na casa, os homens criaram leis e organizaram as mais diferentes formas de governo, eleitos para melhorar a qualidade de vida da população. E de onde vem o dinheiro para todas essas obras e serviços? Vem dos impostos que o povo paga. Então tem que valorizar o dinheiro dos impostos. Não pode ter sonegação, nem desperdício. Fiscalizar a arrecadação e aplicação dos impostos é um ato de cidadania. Exija nota fiscal. Estamos de volta com Visão Nacional, falando hoje com a ministra Cláudia Costin. Ministra, gostaria de começar esse bloco com uma pergunta do telespectador. Doutora Cláudia Costin, a quebra da estabilidade não vem na contramão no serviço público de qualidade, como está sendo pregado pelo governo na busca da modernização do Estado? Essa questão da estabilidade é uma questão que precisa ser qualificada. É fundamental se ter estabilidade.
todos os países sérios têm algum mecanismo de estabilidade para algumas carreiras, onde deve existir algum tipo de proteção, onde o agente público, o servidor público, ao defender interesses de Estado, pode estar contrariando interesses momentâneos de governo. É o caso, por exemplo, dos fiscais, dos policiais, que podem estar contrariando interesses de um governo e precisam se sentir confortáveis e não sofrerem riscos de sanção por defenderem interesses de Estado. Esse tipo de estabilidade não significa que um mau fiscal ou um mau policial não possa ser demitido, mas ele tem que ter proteções adicionais. O que a reforma do Estado fez foi acrescentar para algumas categorias algumas proteções e para outras, assim como a experiência internacional coloca, retirar proteções que podem ser usados para defender apenas interesses corporativistas. Não há profissionalização possível do servidor público se ele for um tutelado, se ele for um protegido, se a sociedade o perceber enquanto alguém que precisa ser cuidado e não pode ser exigido e que não importa o que ele faça com sua jornada de trabalho, que ele jamais será demitido. Isso vai contra o servidor público, isso desprofissionaliza e passa a tratar o servidor público como um coitadinho. O intuito da reforma, ao modificar a situação de estabilidade, foi justamente lidar com essas duas situações diferentes. Em nenhum país do mundo que nós pesquisamos, o motorista, o marceneiro do serviço público tem a mesma estabilidade que um fiscal, que um policial, que alguém que esteja com funções exclusivas de Estado. Ministra, a reforma administrativa já dá para medir, já surtiu algum efeito ou depende de regulamentação? Nada aconteceu com o Estado? Muitas coisas começaram a acontecer. Por exemplo, na questão do treinamento, o governo federal, nos últimos 5 anos, treinou mais de 400 mil dos 506 mil servidores públicos federais, e muitos deles mais de uma vez, já nessa nova visão de constituição de um novo perfil profissional. Além disso, todo o orçamento já foi feito, organizado por programas que têm metas claras atribuíveis a gerentes e a equipes, já na nova lógica de controle por resultados e dando publicidade das metas colocadas. A brutal desburocratização que se buscou construir na área de compra dentro dos limites que a 8666 permite, que é a lei que rege as compras governamentais, que ainda é muito burocrática, mas que pôde-se adotar toda a simplificação a nível dos procedimentos. Quer dizer, uma série de mecanismos foram adotados para além da mudança da Constituição e de algumas leis. Agora, é importante perceber que reforma do Estado leva muito tempo, porque ela não lida só com leis. Mudar leis é rápido. O que leva tempo é mudar a cultura. E a reforma do Estado na Inglaterra já leva 17 anos. A reforma do Estado na França, que é um país que saiu de um patamar muito mais avançado que o nosso, e tinha uma burocracia consolidada e que funcionava razoavelmente bem como burocracia, também já vai para mais de 5 anos. Por quê? Porque o que leva tempo é mudar a cultura instalada. E aqui fica uma lembrança que o servidor público muitas vezes é acusado pela sociedade de ser um mau prestador de serviços públicos. Isso não é de agora. Eu lembro daquela musiquinha Maria Candelária, que satirizava, minha avó cantava música, que satirizava a situação do servidor público como alguém que não trabalha, que não leva a sério. E me deixa um pouco triste isso. E me deixa triste porque, na verdade, o servidor público é muito mais uma vítima de uma relação de tutela, de proteção que o Estado estabeleceu com ele, dentro daquela lógica que o Estado não serve para prestar serviços públicos, mas para gerar emprego só. Então, o servidor público é muito mais uma vítima disso
do que o responsável. Nunca se investiu em profissionalizar o servidor público. Isso começa a ser feito no início de 95, mas vai levar muito tempo para acertar contas com o passado. O que a senhora acha? O Estado de São Paulo, o governo do Estado, ele implantou uma lei de proteção do usuário, uma ouvidoria. Eu não sei se isso tem na União ou nos outros estados, mas a senhora acha que esse tipo de ação do governo é uma coisa boa para um aperfeiçoamento do serviço público, até para um controle da própria corrupção no serviço público? Com certeza. O governo federal também seguiu um procedimento nessa direção. Nós, na reforma administrativa, na mudança da Constituição, na emenda constitucional 19, nós incluímos um artigo que define que uma lei de defesa do usuário de serviços públicos precisa ser elaborada. Chegamos a fazer audiências públicas e preparamos um projeto de lei de defesa do usuário de serviços públicos, que agora tramita no Congresso. Agora, a iniciativa do governo do Estado de São Paulo é muito interessante, porque o Estado tem que se focar no cidadão. Muitas vezes, os fiscais se queixam que um dos motivos da evasão fiscal, não é o único, mas um dos motivos, é que o cidadão não percebe a boa aplicação do seu dinheiro, né? E é verdadeiro. Os serviços públicos, como eu disse há pouco, são de péssima qualidade no país. E o cidadão não tem para quem se queixar. A ideia de uma ouvidoria em que haja um canal para o cidadão falar sobre qualidade de serviço público e também sobre corrupção é excelente para si, foi uma iniciativa muito positiva do governo estadual para se ter uma máquina que funcione. E aqui eu queria fazer um parêntesezinho para falar de corrupção. Muitas vezes, quando se quer combater a corrupção, se imagina que o ideal é ter normas cada vez mais complexas para coibir abusos, para coibir corrupção. Então, controles cada vez mais acirrados sobre a ritualística de governo. Isso não resolve nada. Cada vez que o processo de trabalho é super controlado através de normas irreais, o que acontece é que alguém vende taxa de urgência. Então, o melhor caminho para combater corrupção é transparência e processos de trabalho simples e desburocratizados. Onde houver fila, há o risco de corrupção. Onde houver processos que levam 2 anos para tramitar, vai haver um incentivo para que um mau funcionário venda um caminho mais rápido. Nós temos que evitar a corrupção na raiz. E a melhor maneira é desburocratizar. Peço licença mais uma vez, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Uma nova era está aí. A era da amizade, da aproximação, da paz e da alegria. Onde até a tecnologia é amiga, ajudando, facilitando as nossas vidas. Um tempo onde as esperanças se renovam. Onde a palavra é acreditar. Esse novo tempo é a cara de São Paulo. A cara da nossa Caixa. Bem-vindos ao ano 2000. Bem-vindos à nossa Caixa. O novo Banco de São Paulo. Estamos de volta com a Visão Nacional e falando hoje com a ministra Cláudia Costin. Ministra, o servidor público atualmente, depois da reforma, ele vem sofrendo várias derrotas, lutas com as emendas das reformas, várias elas, acabando com o salário, diminuindo, criando teto, subteto, quebrando a estabilidade. São vários pontos que atingem diretamente a vida do servidor. Isso não vai contribuir com a diminuição do incentivo, do atrativo para ser servidor público e, consequentemente, diminuir ou cair a qualidade do bom serviço público? É importante entender que nós vivemos numa crise fiscal. Quer dizer, que a crise do Estado no Brasil é uma crise de gerenciamento e é também uma crise fiscal, como eu disse no primeiro bloco do programa. Para lidar com essas duas questões conjuntamente, muitas vezes nós temos que adotar caminhos dolorosos e que podem, de certa maneira, contaminar
o que se quer construir em termos de qualidade de serviço público. Saber dosar as medidas de ajuste fiscal com as medidas de modernização da gestão é que é a engenharia difícil de ser construída. Mais do que isso, quer dizer, o servidor público se sentindo ameaçado, isso não agrega nenhum valor ao processo de reforma, porque ele se sente infeliz, ele vai provavelmente não se sentir motivado para trabalhar, porque a questão não é só salarial. A questão é essa ameaça intangível que ele sente no ar em relação ao seu trabalho. Por aí é que se percebe que o processo de reforma, como eu tinha falado no caso da reforma inglesa, tem que ser um processo vivo, em que haja espaço para todos os segmentos se pronunciarem. Nós procuramos, no governo federal, estabelecer um canal de diálogo importante com os sindicatos de servidores públicos. Nem sempre foi um caminho fácil, por dois motivos. Um, porque nós, eu não digo eu pessoalmente, mas nós tínhamos uma série de preconceitos e, por outro lado, os sindicatos também, muitas vezes, tinham medos e tinham, em alguns casos, espírito armado. Do processo de discussão que aconteceu, vieram uma série de ideias interessantes, que, se por um lado não era o ideal, permitiram que a gente fosse percebendo a importância de, por exemplo, ter salário de mercado. Como é que se vai profissionalizar o serviço público se se pagava, por exemplo, para os fiscais do INCRA, que tinham que ser engenheiros agrônomos, R$ 630 para início de carreira? Quer dizer, com um salário desse, só para se ter um parâmetro de comparação, no governo federal, um ascensorista ganhava R$ 800 em fim de carreira para 6 horas de trabalho. Então, nós começamos a estabelecer um comparativo de mercado. Por quê? Não é só por conta do coitado do fiscal, é porque senão nós não atraímos bons quadros para o serviço público. O cidadão merece ter os melhores profissionais. Outra coisa que pudemos perceber é essa diferença entre o que é carreira de Estado e o que é funções que não é que são menos importantes, mas que não necessitam de tantas proteções. Quer dizer, uma série de questões foram aparecendo desse diálogo rico, às vezes conflituoso, graças a Deus, que mostram que cada parte tem as suas propostas, com as várias corporações. Ministra, hoje nós vivemos a seguinte situação: quebra da estabilidade, de maneira geral, e foi criada aquela ideia, o conceito de carreiras exclusivas de Estado. Para o serviço, o núcleo do Estado, aquilo que realmente tem necessidade. De 97 para cá, terceiro ano, e ainda não resolveu essa questão. Lei complementar, lei ordinária, regulamentando a reforma administrativa. O que a senhora pensa das carreiras exclusivas de Estado e quais os exemplos, já que a senhora fez o projeto original de reforma administrativa, o que a senhora pensa disso, carreiras exclusivas de Estado e algumas garantias, direitos e garantias a mais para poder exercer a sua profissão? Bom, essa questão de carreiras de Estado não é um conceito inventado no Brasil. Ele existe internacionalmente. Por exemplo, na Alemanha, determinadas carreiras, eles recebem um nome, que chama Beamte, que quer dizer vitalício, funcionário vitalício. Dentro da ideia que determinadas categorias merecem, ou necessitam, não é nem merecem, porque todos merecem respeito e dignidade, mas necessitam de proteções adicionais. No projeto que nós enviamos, nós diagnosticamos que onde haja chance de se contrariar interesses de governo, de um governo específico, em nome de interesses de Estado, há necessidade de proteções adicionais. E essas funções, e são funções que não são terceirizáveis, que não são... É o caso, por exemplo, dos fiscais, é o caso dos policiais, com certeza, é o caso de carreiras que tenham essa natureza, toda a área jurídica do Estado, né, que através de pareceres podem, de alguma maneira,
contrariar um interesse de um governante específico, né? No projeto original, nós mandamos um conjunto de segmentos dentro da especificação de carreiras de Estado que tinham essas características. Infelizmente, no processo de discussão, essa lista se desfigurou e inicialmente se fez uma abordagem muito restritiva e depois se fez uma abordagem excessivamente grande. E aí é importante a gente perceber que existem dois grandes males que afetam a administração pública hoje no Brasil. Um deles é mais conhecido nosso, que é o clientelismo. Quer dizer, a ideia de se trocar emprego por voto, lealdade por voto e assim por diante. É um dos grandes males do nosso sistema político que contamina a máquina pública. O outro é o corporativismo, que é a ideia de se enxergar só a parte em detrimento do todo. Quer dizer, são algumas categorias que não necessariamente estão organizadas em sindicatos. Elas têm representações no Congresso Nacional, muitas vezes, e que constituem lobbies. O mecanismo de lobby eu considero um mecanismo legítimo dentro da democracia, mas quando passa a se enxergar o benefício daquela categoria específica, independentemente da lógica geral, isso para mim é uma prática corporativista, isso prejudica o serviço prestado ao cidadão. Doutora, como conciliar? A reforma está andando já há algum tempo e já citou até exemplo da Inglaterra, que demorou muito mais, da França também. Como conciliar essa nova ordem do direito administrativo, da modernização do Estado e os direitos adquiridos? Eu acho que direito adquirido é um conceito que nós vamos ter que qualificar. Eu não sou jurista, não sou advogada, mas sempre que alguém fala em direito adquirido, eu me lembro de duas situações. Uma é mais cômica, que é a história do divórcio. Quer dizer, quando mudaram a Constituição, introduziram a figura do divórcio, alguém poderia alegar. E o direito adquirido das pessoas que se casaram na antiga ordem e que não queriam se submeter a um divórcio. Normalmente as pessoas mais machistas falam das mulheres, né? Eu diria das mulheres e dos homens. A mesma questão foi colocada pelo Rui Barbosa quando se extinguiu a escravidão. E o direito adquirido dos senhores de escravos? Quer dizer, a sociedade, em determinados momentos, pactua novas regras, que foi o caso que aconteceu na Constituição. Por isso que deve ser tão difícil mudar a Constituição. Tem que ser um processo muito lento e moroso e muito difícil mesmo, porque na Constituição tem que estar estabelecidas algumas regras que tem que se haver uma clareza grande de que a sociedade está disposta a mudar aquelas regras. Doutora, nosso tempo está terminando. Gostaria que a senhora fizesse as considerações finais. Bom, o que é mais importante nesse processo de reforma, e eu volto a repetir porque nunca é demais tocar nesse assunto, é a profissionalização do servidor público. O que se fez em termos de pacto, de tutela, de proteção, de tratar o servidor público como um coitadinho e não como um profissional de verdade nesse país, prejudicou não só o cidadão, prejudicou sobretudo a dignidade do servidor público. Nós temos que reconstruir essa relação. E reconstruir essa relação é uma tarefa para as próximas décadas, eu tenho certeza, mas vai valer a pena, o Brasil merece. Nós agradecemos, doutora Cláudia Costin, e tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.